Estamos aqui em mais um episódio do Liderança Proposital. Esse podcast foi criado para trazer boas pessoas com bons princípios, para compartilhar as histórias deles de liderança, histórias de vida, para poder inspirar você, empreendedor, pai, mãe, gestor, gerente, todo mundo que acompanha aí o podcast. Estou aqui para, mais uma vez, servir ao meu convidado e queria agradecer grandemente meu amigo, meu irmão William Rezende, que veio aqui na agenda corrida dele, dedicar um pouco tempo dele para esse transbordo. Obrigado, William. Obrigado, Rodrigão. Tamo junto, cara. Vambora. Cara, para quem não te conhece, quem é o William? De onde é que veio o William? O William começou a vida rico, milionário, né? O William começou mineiro, né? Mineiro? Mineiro. Vim de uma família humilde. Nunca me faltou nada, mas de uma família muito humilde. Minha mãe cabeleireira, meu pai comerciante. Aos 17 anos, depois de uma tragédia, eu perco a minha mãe numa mesa de cirurgia. E já aos 17, cursando o segundo semestre de Ciência da Computação, eu me vejo na obrigação de trabalhar. Mas ela tinha deixado uma semente para mim. E essa semente foi o fruto de um seguro de vida de R$ 4.800 que ela me deixou. E esse seguro de vida se transformou no que seria um legado. Porque ali a gente começou a trabalhar e hoje colhemos muitos frutos dessa semente. Coisa boa. O William, para quem não conhece, para quem não sabe a história dele, o William é um dos acionistas da Allrede Telecom, da academia, fugiu até sua academia. Wordin. Eu ia falar Dinha, veio Jim Pass, nada a ver. Quem dera, né, Wordin? Wordin, entre outras tantas empresas, T5 Telecom e tudo mais. É um cara que faz história, que tem uma história de vida maravilhosa, que, como ele falou, começou ali com R$ 4.800, então, em Águas Lindas, né? Águas Lindas. Então, não é sobre onde você nasceu, não é sobre a sua capacidade financeira hoje, não é sobre a estrutura que você tem, mas é sobre a semente que você carrega e o propósito que você tem, no final das contas. Totalmente. Eu, na verdade, assumi a missão de falar da minha história, porque tem muita gente que, quando te olha no dia de hoje, ela fala, poxa, mas você tem isso, você tem aquilo, você chegou lá, mas, cara, eu vim dos mesmos lugares que você, tive os mesmos acessos que você, talvez passei pelos mesmos desafios que você, mas a diferença tá. O que você fez com isso? Exato. Você foi grato em cada dia da tua vida ou você reclamou e a prosperidade cada vez mais se afastou de você? Porque independente do ambiente, cara, ninguém prospera em ambiente que amaldiçoa, ninguém prospera em ambiente que reclama. Então, a diferença às vezes está aí, naquilo que você semeia, mesmo quando você não está vendo o fruto disso. Eu falava disso outro dia com um amigo, que é justamente isso. O pessoal olha, se inspira, vê e pensa que foi tudo fácil, que nunca teve uma noite mal dormida, que não tem conta para pagar. E aí, irmão, você pode pegar o Rodrigo, pode pegar o William, pode pegar o Cleiton, pode pegar o João Apolinário. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem um dia ruim. Todo mundo tem um call center ligando de vez em quando. Todo mundo tem problemas. E eu acho que a grande chave do que você falou agora é justamente isso. O que você vai fazer com esse problema? Como você vai agir mediante esse problema? E eu queria te provocar. Nessa história, você teve ali a necessidade, com 17 anos, você perdeu a sua mãe e deixou uma semente ali do seguro de vida. Mas qual foi a principal chave para você de 17 anos até hoje, com 36 anos? O que virou? O que você aprendeu nesse caminho? Rodrigo, eu diria para você que muita coisa que eu pratiquei no início da minha jornada, eu só vim ter consciência hoje. Princípios que eu cumpri, que hoje eu só tenho consciência agora. Valores que para mim foram importantes, coisas que eu não negociei antes, que hoje eu entendo que me trouxeram para um ambiente novo e um ambiente de prosperidade. E quando eu digo prosperidade, não financeira apenas. Eu digo prosperidade em relação ao meu casamento, prosperidade em relação à minha saúde, prosperidade em relação às minhas amizades. E eu acredito que, cara, o poder das referências é absurdo. É absurdo o poder das referências, porque você empreender num país em que as pessoas dizem que nordestino não dá certo, que negro não dá certo, que ser brasileiro é difícil demais, que empreender é difícil demais, isso te condiciona a uma mentalidade onde, cara, eu preciso dar sorte.
Só que a gente já sabe que sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Sim. Né? E eu costumo dizer que o poder das referências, elas te colocam num lugar exatamente onde você ainda não está. Que é o quê? Se você anda com gente que não paga imposto, que acha que se pagar imposto vai quebrar, se anda com gente que não trata bem o colaborador, se você anda com pessoas que não se modelam em valores que são inegociáveis, e por valores eu digo o princípio da verdade, eu digo o princípio de você ser honesto, eu digo o princípio de você ser verdadeiro. Se você anda com pessoas que não praticam isso, você provavelmente vai ser a terceira, a quarta, a quinta pessoa que também não vai praticar isso. Você vai ser a média daquelas referências que você tem. Então, aos meus 17 anos, eu não era um cara que conhecia de gestão de pessoas, eu não era um cara que conhecia de financeiro, que conhecia de estrutura empresarial. Então, eu me modelava em quem tinha ao meu redor. Então, quem eu estava ao meu redor era exatamente quem? Era exatamente esse cara que sonegava imposto, era esse cara que não pagava bem o funcionário, só que não sobrava dinheiro. Cara, o dia que eu vou no encontro, isso já com, 2 anos de empresa, o dia que eu vou num encontro de pessoas do mesmo segmento, de regiões diferentes, e eu ouço um cara que tinha, sei lá, o dobro, o triplo do meu tamanho, e o cara pagava imposto, o cara pagava todos os funcionários de carteira assinada, Direito trabalhista. o cara comprava tudo certinho, e no final ainda dava dízimo pra igreja, irmão. E sobrava dinheiro. Eu falei, cara, tem uma coisa errada. Não tem lógica, eu não faço nada disso, não sobra dinheiro. Foi quando eu comecei a cumprir o princípio da referência. Foi quando eu troquei a modelagem de pessoas que não tinham resultado por pessoas que tinham resultado. E aí o jogo virou. Porque aí é a hora que você vê que aquilo que você semeia em terra fértil, cara, você vai colher. Talvez essa seja a lei universal mais eficiente e a mais imutável de todas. Cara, se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa. Ah, William, é historinha. Cara, não é historinha. Porque tem um monte de gente que fez as mesmas coisas que eu, mas plantou em solo diferente e nunca prosperou. Eu costumo dizer que essa questão da referência é muito importante, porque até suas referências vão ditar com quem você anda. E quando você anda com as pessoas erradas, você normaliza as coisas erradas. Então, quando você fala de sonegar imposto, quando você fala de não pagar os direitos trabalhistas, quando você fala dessas pequenas coisas que a princípio parecem um ganho imediato, cara, nada imediato gera um resultado eterno. Então, qualquer ganho imediato, você abre mão de ganhar alguma coisa no futuro. Isso é uma grande verdade. Quando se fala da semeadura, eu também acredito que seja a lei mais universal de todos, porque você pode fazer qualquer coisa nessa vida, você só vai colher o que você plantar. Você pode plantar qualquer coisa. Agora, você não vai plantar laranja e colher limão. Exatamente. E a mesma coisa no mundo espiritual, no mundo de energia, ou até no mundo empresarial. O cara que sonega imposto, o cara que não cumpre a palavra dele, ele pode não cumprir uma vez, duas. Na terceira vez ele já está falado por aquele grupo de empresários, ou a fama dele se espalha. E eu acho que não tem nada mais forte para o empresário no longo prazo do que a reputação dele. Reputação é muito importante, até porque quando você cresce em um ambiente onde tudo que você faz é duvidoso, onde você tem que olhar por cima dos ombros o tempo todo, isso vai trazendo uma carga para ti tão pesada. E isso é complexo, porque, cara, a gente é obrigado a trabalhar. Você nunca vai ver alguém que deu muito certo na vida sem ter trabalhado 10, 12, 15 horas por dia durante um certo período, ter aberto mão de qualidade de saúde, qualidade de familiar, qualidade de lazer, para construir algo. Claro que em algum momento você tem que equilibrar isso, Sim. né? Mas eu nunca vi alguém que deu certo tendo tanto peso da consciência. Porque, cara, nossa mente, nossa cabeça talvez seja o metro quadrado mais caro que exista. E tem preocupação que mora na tua cabeça e não paga aluguel. Não paga. Tem um monte de coisa morando na tua cabeça, um monte de preocupação morando na tua cabeça sem pagar aluguel. Então a gente precisa expurgar isso para a gente ter a mente livre para trabalhar o nosso próximo passo, se conectar com pessoas que realmente vão te levar para esse próximo nível. E talvez esse seja o segundo poder. Não só o poder das referências, mas o poder da mesa, né? A gente fala muito disso, mas, cara, ficou realmente muito pragmático. E talvez hoje é quase que, se eu posso usar essa palavra, virou irreal o poder da mesa porque as pessoas banalizam demais o networking.
As pessoas acham que network é só sentar na mesa, conversei com o Rodrigão, coloquei o telefone dele na minha agenda, uau, fiz network. Conheço o Rodrigo. Conheço o Rodrigo, William. tá. Mas, cara, o poder do network, ele tá quando essa pessoa tem a coragem de soltar a voz do teu nome diante de reis, diante de oportunidades. Sim. Será que realmente eu fiz um relacionamento real com o Rodrigo ao ponto de deixá-lo confortavelmente confiante de que ele pode soltar a voz dele falando do meu nome? Porque, cara, tem um monte de oportunidade que pinta o tempo todo. Sim. Falta dinheiro para negócio, mas não falta negócio. E a questão é, e aí, o network que você está fazendo, tá te colocando em novas mesas? O network que você está fazendo, tá te colocando em bons negócios? Porque, irmão, se tu tá gastando horas e horas e horas, sentando em um monte de lugar, e você não tá colhendo fruto disso, significa que você tá plantando uma coisa errada. Tudo menos network. Sim. E eu vejo muito isso. Eu até falo, costumo dizer que cara, eu tô cansado, você com certeza está cansado dessas reuniões de networking de trocar cartão. Você chegar no evento para falar, tudo bem, meu nome é William, eu trabalho com isso, meu nome é Rodrigo, eu trabalho com isso. E é justamente isso, eu acho que você usou a palavra certa, foi banalizado. Chegou num ponto que hoje existem grupos de network por network. Mas, cara, não é sobre isso. Eu até sentei algum tempo atrás, chamei ela para casa que eu comecei a confraria, que é justamente isso, que às vezes eu conheço o William, mas eu não conheço a Linda. Não conheço o Kainan, não conheço a Amanda, não conheço a família por trás do William. Eu sei o que o William faz. Uhum. Eu sei o que o Bruno, que é sócio do William, faz. Mas, pô, quem é o William? O William me conhece? O William pode falar de mim lá fora? O William pode falar que me conhece? Se alguém me ligar perguntando do William, eu vou ser uma boa referência para ele? E ele leva a uma outra reflexão que eu tive esses dias falando com um outro amigo do network. Ele falou, cara, o network não é sobre quantas pessoas você conhece, mas quantas pessoas conhecem você. Uau. Porque eu tenho 5.000 contatos na minha agenda. Uhum. Agora, quantas pessoas eu vou ligar, vou mandar um oi, e ela vai te atender. E ela vai saber que sou eu, vai me atender, ou vai, pô, depois te ligo. Porque contato, eu tenho o contato do Alfredo do G4 Educação, o Alfredo Soares. Ele vai saber quem eu sou? Não, porque eu nunca tive um relacionamento com ele. Mas ele está no mesmo grupo empresarial que eu em São Paulo. Uhum. Só que eu não tenho uma relação com ele, não sabe quem eu sou, eu tenho o telefone. E posso fazer um pitch, posso fazer uma chamada que chame a atenção dele e ele conversa comigo. Uhum. Não é o caso. Mas não é sobre isso, as pessoas acham que é isso, né? As pessoas acham que conseguem o seu telefone, tem acesso a você, já tem direito de chegar e te mandar um projeto no WhatsApp. Não, e é muito disso. E inclusive vai uma dica para quem é empreendedor e quer saber qual que é o próximo passo. Talvez seja exatamente esse, em que você seja intencional em sentar nas mesas que de fato tenham condições de te entregar aquilo que você pode utilizar no teu dia a dia, mas que de forma que você também possa contribuir. Sim. Porque não existe relacionamento sem contribuição. Só que hoje as pessoas elas estão muito mais importam muito mais com a foto, se importam muito mais com o ambiente do que ser intencional em ser útil, ser intencional em ser relevante para alguém. Tem um amigo meu que se chama o Thiago. O Thiago é o cara do relacional. É um cara que fala isso, eu tô aqui para te servir. Kensley. Como é o Thiago Kensley? Eu tô aqui para te servir. Cara, primeiro passo, eu quero te servir, quero ser útil para você. Eu quero saber se eu posso resolver uma dor tua, porque por mais que haja a troca futura, mas a gente precisa primeiro se doar. E as pessoas não querem isso, Rodrigo. As pessoas querem o imediatismo, as pessoas querem ficar dentro de casa, você chama o cara para uma reunião de network e o cara, não, cara, eu vou ficar por aqui mesmo, dá qualquer desculpa, mas quer dar o próximo passo, quer ir para o próximo nível. E não dá para dar o próximo passo se não for intencional. Mas o problema é que hoje a gente vive nessa era de mentores, não menosprezando o serviço mentor, porque eu acho que o mentor é o principal guia para o seu próximo passo, inclusive. A modelagem é essencial. Só que isso se banaliza de algumas formas, que a gente vê muita gente levando isso como um modelo de negócio e não como, de fato, uma vocação, alguma coisa que ele tem para transbordar. Pegando isso, transformando, tipo assim, vou vender um curso, fala que é mentoria, e vou colocar aqui, vou cobrar X, 100, 200, hoje tem mentoria de $500 mil. Caraca. Mas assim, o que eu vejo, aí a gente pega os caras que estão no começo da jornada, o cara está empreendendo, está com uma empresinha ali com faturamento de 30, 40, 50 mil mês,
que já é uma barreira, porque quando a gente fala de empreendedor no Brasil hoje, 90% do empreendedorismo não chega a 10 mil reais. Uhum. O salário médio do empreendedor, pelos estudos hoje, o empreendedor tira em média 2 salários mínimos por mês. Sim. E é claro, pega MEI, pega todo mundo. Mas o cara que está nessa jornada dele de 10, 20, 30, 50 mil reais de faturamento, olha para um Thiago Brunet, para um Bruno Avelar, para um qualquer um desses, Thiago Negro, e vai indo. E aí até um Joel J e fala assim, não, porque você tem que ter tempo de qualidade para malhar, para a sua família, para isso, que é a questão do equilíbrio que você falou. Uhum. Só que o pessoal olha para ele no final da carreira e não olha no começo, quando ele trabalhava 12, 15, às vezes 20 horas num dia. Isso é um perigo. É um perigo porque, cara, a vida real de verdade, você precisa se condicionar com o teu timing de agora. Isso. Não adianta a gente querer ancorar, talvez, o conselho de alguém que está numa outra fase, porque às vezes tua estação é outra. Sim. E aí, se você fala assim, cara, não, dá para equilibrar, irmão, não dá. Não dá para você ter tempo para academia, não dá tempo para você ter uma relação de qualidade com teus filhos, com a tua esposa, sair, viajar, curtir tua vida, se você está no momento de construção. E aí, talvez muitas pessoas perecem, patinam demais, exatamente por querer se comparar, e a comparação ela é ruim em toda situação, Sim. porque você se compara com uma pessoa que está muito acima do teu nível. Uma pessoa que já teve uma jornada de anos de background antes de chegar no ponto que está hoje, e às vezes você quer se comparar e falar assim, cara, eu vou chegar lá. E é quando você começa a tomar decisões erradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o poder das referências ao passo que te impulsiona, a comparação não. Sim. A comparação, se você se compara com quem está abaixo, te coloca numa posição legal, tô no status legal, ó, fulano tá lá, mas eu tô aqui, eu tô bem, isso te coloca na zona de conforto. Se você se compara com o cara que tá muito acima, se você tentar fazer o que esse cara tá fazendo, você vai cair do cavalo. Exato. Se você olha pra ele e fala assim, putz, esse cara chegou longe demais, não dou conta, é muito longe, você se paralisa e nem começa. Então é muito disso. A comparação ela é estática, ela te trava, ela te pausa, ela te prejudica. O que vale é a inspiração, é você entender o que aquele cara fez e como ele fez e qual foi o trajeto até chegar lá. Porque não adianta, o cara que está começando uma eu presa agora, depende dele, ele está no operacional, está no processo, o cara queria acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, ir para academia, meditar 1 hora, ler 17 livros antes do almoço, aí vai para a empresa 1h30 da tarde. E outra, quando você fala disso, talvez você se coloca até na posição em que, cara, será que eu estou me dando 100% pelo meu negócio? Porque, irmão, tem gente que acha que se sair do CLT e for para o mundo empresarial, para empreender, a vida dele muda do dia para a noite. Não é. Cara, quantas pessoas hoje patinam no empreendedorismo porque não se dedicam 100% a ele? Tem um emprego lá fora e tem empreendedorismo do lado de cá. Não dá. É igual você chegar para tua mulher e falar, amor, eu te amo, você é demais. E, cara, eu te amei por 95% do nosso tempo juntos. Como assim? Ela não vai ficar feliz. Fui fiel a você por 95% do tempo. Meu irmão, ela não quer saber dos 95%, ela quer saber onde é que você errou nos 5%. Que 5% são esses? Quem é? Me dá o telefone desse 5% aí. E empreender é a mesma coisa. Não importa se foi no começo, no meio ou no final. Cara, não importa. E empreender é a mesma coisa. Ou tu dá 100% da tua energia, ou tu emprega 100% da tua energia na visão que você teve, senão, cara, não vai dar certo. Esse negócio de, não, eu vou ter esse negócio aqui, vou criar esse outro aqui, vou criar esse outro aqui. Cara, se você não se dedicar 100% em um negócio, você não vai ficar rico, você não vai prosperar, tua empresa não vai crescer, porque o fato é, você não vai conhecer ninguém, nenhum grande empresário hoje, seja do Steve Jobs, Elon Musk, qualquer cara grande hoje, todos eles tiveram uma única coisa, um único negócio. Ganhei, cresci, escalei. Aí daquele negócio ele multiplica. Agora eu multiplico. Porque senão, cara, você vai patinar, os pratos vão cair, você vai tomar prejuízo, você vai ficar anos se desdobrando, porque ninguém tem mais que 24 horas. E aí você vai ter um monte de negocinho pequeno que não roda sozinho. Exato. O que eu acho que não pode fazer, por exemplo, a gente falou desse equilíbrio com família, com tudo isso, você vai fazer isso, você tem que combinar com os players. É combinar com o eu vou dar esse sprint, eu vou pegar, vou me doar 100% durante esse período de tempo para esse negócio, e durante esse tempo, infelizmente, não vou conseguir estar presente em reunião disso, reunião daquilo, nesse evento, naquele evento, mas tem que combinar. Porque o prato da família, eu acho que se não tiver uma base em casa para te sustentar e para compartilhar essa visão contigo, né, irmão? Eu acho que você até pode conquistar
uma prosperidade, mas chega lá em vão, lá na frente. Cara, e muito disso, porque o empreendedor, ele tem uma jornada um tanto que solitária. Sim. São desafios que passam pela cabeça dele todos os dias, que dormem com ele, que acordam com ele. São decisões que ele precisa tomar e muitas vezes ele não consegue compartilhar com ninguém, porque ele começa sozinho, ele não tem sócio. E se você tem alguém que dorme do teu lado, com quem você não pode compartilhar, cara, que miséria. Que vida perturbada, porque se você tem alguém do teu lado que te ampara, que te joga pra cima, cara, coisa, David Leonardo fala isso, você tem que ter uma mulher, cara, que te impulsiona, que te fala, cara, você tem que ir, vai embora, fazer teu sonho pequenininho ficar grandão. Pois é. Porque se não tiver essa pessoa do teu lado como combustível pra te impulsionar, cara, você vai fracassar no meio da jornada, você vai desistir. Eu falo isso, até mandar um beijo aqui pra minha esposa Bia, que eu falo muito com ela isso, que às vezes ela pra mim assim, ela, você tá doido, você não vai conseguir fazer isso não, mas se você quiser fazer, eu te apoio, então vamos junto. Então assim, muitas vezes a pessoa pode até não compreender a visão, porque é o que você falou, às vezes é muito individual da sua cabeça, da sua mentalidade, uma visão que veio dali, mas tem que ter alguém que mesmo quando não consegue enxergar contigo aquilo lá, esteja ali para te apoiar, te amparar e te ajudar. Tem que apoiar e outra, feliz é o homem que realmente tem uma mulher sábia dentro de casa. Cara, se a gente como homem, a gente descobre o poder que a mulher tem nos nossos negócios para nos tirar de jogadas que, cara, ela tá olhando lá na frente, ela consegue entender se aquilo vai dar ruim. Ela tem um sentido que a gente não tem. Não tem. E é uma conexão com Deus ali, de ver futuro que a gente não tá vendo. Mas é um fato. Todas as vezes em que eu tentei entrar em negócios, que a minha esposa falou assim, ó, calma aí, presta atenção, será que é por aí? Eu falei, não, calma, que eu que sei o que eu tô fazendo, eu que sou empresário, eu que sou o cara aqui dos negócios, eu que ouvi coisas que você não ouviu, pode ficar tranquilo. Eu quebrei a cara, Rodrigo. Por incrível que pareça, o único, talvez até hoje, graças a Deus não tive muitos negócios infrutíferos, mas talvez o único negócio que tenha dado errado para mim até hoje foi o único que ela falou assim, não entra, não faz. Mas se tem duas coisas que derrubam um homem, principalmente o empreendedor que está dando muito certo, é o ponto cego e o ego. Cara, tua mulher tá te acusando do teu ponto cego. Você não tá, você tá ignorando, você tá sendo egoísta, talvez orgulhoso de falar que você sabe tudo, vai dar ruim. Vai. Então, pro empresário que nos ouve, cara, ouve mais tua mulher que a chance de dar certo é muito maior. Com certeza aquele amigo, aquele colega que ela fala assim, ó, aquele cara lá não foi com a cara dele. Sempre tem alguma coisa, né, William? Pô, mas é antipatia sua. É antipatia. Você pegou no dia ruim. Exatamente. É um cara de gente fina, mas amor, tem alguma coisa ali. Cara, a mulher tem um sexto sentido, e aí vem dos dons e talentos que Deus dá pra gente, né? Ela tem um feeling, uma compreensão da linguagem corporal que é muito da mulher, da função dela, de mãe, de ver, de analisar risco. Esse sentido, quando ela entra no negócio que ela olha assim, cara, isso vai dar errado. Ou tal pessoa não é de confiança, irmão, pode ser a melhor pessoa do mundo, eu já coloco uns 3 pés atrás. Se a mulher fala que não, eu já falo assim, cara, ela tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. E aí, quando você quer escolher um sócio e a tua mulher fala que não, ou que não se sentiu confortável, o que você faz? Não, moço, eu já parei de brigar com isso já. Eu já parei de brigar com isso já. Recentemente tive até uma contratação que eu fiz que minha mulher falou assim, cara, é um mal necessário, mas porra, não fui com a cara. Eu falei, não, amor, vamos testar. Murro em ponta de faca. Passou um mês, ela, amor, não. Eu falei, então é não. Se for que é não, é não. E hoje é uma coisa que eu não negocio. Se minha mulher falou não, é não. Se ela falou talvez, aí ainda tem uma chance. Mas se ela falou não, velho. E para escolher sócio? Como é que a gente escolhe sócio na jornada? Cara, tá aí um desafio para todo mundo, né? Eu acho que assim, primeira coisa que você tem que ver é alinhamento de valores. O resultado, muitas vezes, não é tão importante quanto os valores que aquela pessoa carrega e a sinergia que ela tem com sua visão. Tá. Isso é a minha intenção, porque o resultado, às vezes a pessoa está num momento diferente, está numa coisa, está num mercado diferente, não sei, vai muito do negócio que você vai fazer, mas quando a pessoa carrega os mesmos valores e a mesma vontade, a chance de dar certo é muito grande.
Tá, e pro empresário que tá em casa agora, tá te ouvindo, fala assim, beleza. Cara, inverteu o podcast aqui. Inverteu o podcast. O cara tá agora, tá no meio de uma situação em que ele tem que escolher um sócio, precisa tomar essa decisão, tem que saber quais são os valores, mas como é que você sabe disso? Você acabou de conhecer o cara, como é que você consegue escolher um sócio e saber dos princípios e valores dele se você não tem esse background para saber se ele compartilha das mesmas visões? E aí, assim, primeiro que você conhecer um cara agora e já começar um negócio com ele agora, eu já acho muito arriscado. Eu, Rodrigo, depois de quase 20 anos empreendendo. Tá. Mas acontece. O que eu acho que tem que fazer é, hoje, o que eu faço é conferir relacionamento. Então, quem são as pessoas que andam com esse cara? Eu conheço alguém, eu vou checar background de algum jeito. Porque o cara que... A gente fala que eu vejo muito oportunista no mercado há muito tempo. E o cara, ele não se sustenta por muito tempo. O cara dá um golpe aqui, dá um golpe ali, faz aqui, faz lá. E quando tem uma pessoa falando mal, pode ser uma pessoa que rompeu com ele lá atrás. Agora, quando tem 4, 5, 6 pessoas de referência falando mal, provavelmente o problema não são as 4, 5, 6 pessoas. Então, normalmente o que eu faço nesses casos é, eu vou checar background, eu vou falar com pessoas que eu já sei que já fizeram negócio, que conhecem. Ah, Rodrigo, não conheço ninguém em comum, é um cara que surgiu agora. Cara, dá um tempo de carência ali para você ver esse alinhamento. Não dá para começar a fazer negócio do nada com um cara que você conheceu agora e você não conhece ele, você não conhece a família dele, você não conhece as áreas dele. Você tem que dar um tempo de namoro aí. Você não vai chegar num dia e casar no outro, né? Você vai ter um tempo de namoro, de noivado para poder chegar no casamento. Entendi. É assim que eu vejo. Agora você, William. Qual a sua opção nesse mesmo caso? Cara, eu acho que o desafio societário ele pode se tornar grande se você ignorar sinais. Óbvio que você não consegue conhecer ninguém sem relacionamento, sem convivência. Mas uma coisa é fato. Todo negócio que você entrar para ser sócio de alguém, onde você olha primeiro o dinheiro antes dos princípios, cara, vai dar ruim. Todo sócio que você escolhe, que você não sabe que ele é intransigente, e na primeira desafio societário, onde você tem divergência, esse cara não te ouve, esse cara não ouve ninguém, você vai ter um problema. Exato. E, cara, não dá para ter sócio que você não tenha alinhamento de princípio e valor, como você disse. Agora, como é que você conhece um sócio? Cara, viaja com ele. Irmão, é um negócio grande, é uma sociedade que eu quero carregar por 20, 30 anos, tira 15 dias e viaja com esse cara. Sabe por quê? Numa viagem de 15, 20 dias, você vai saber como é que esse cara trata você, como é que ele trata as pessoas à tua volta, você vai saber como é que esse cara trata o garçom, como é que ele liga para a família dele em casa, com qual frequência ele fala com a família dele. Baseado nessas pílulas, você vai conseguir entender quem esse cara é, sabe por quê? Eu e você aqui, com uma hora de conversa, a gente pode ter uma percepção. A gente consegue ter uma percepção sobre outra pessoa com 5 segundos. Agora, talvez seja a percepção errada. E ninguém consegue se mostrar usando uma capa, talvez por 15, 20 dias. Concorda comigo que em algum momento, nuances da tua verdadeira personalidade, do teu verdadeiro princípio uma vai piadinha, aparecer. Uma brincadeira, um tratamento. Cara, viajei pra China há 3 meses atrás, fiquei 30 dias na China com alguns sócios. Cara, dá pra conhecer todo mundo, irmão. Dá pra conhecer todo mundo e, graças a Deus, todos eles passaram no teste. É o famoso tempo de mesa, né? Tempo de mesa com aquela cara, pessoa. Tempo de mesa. E aí, assim, é um negócio que você vai fazer, você vai ter que ter a intencionalidade de conviver, de ter relacionamento, porque muita gente... Cara, eu recebo ligação de cara que me conheceu há poucas horas e o cara quer fazer negócio comigo. Por mais que, beleza, o cara me vê nas câmeras, me vê por referência, mas, cara... Ele precisa ter a própria percepção dele de quem eu sou. É por isso que tem muita gente que acha que ter sócio é ter patrão, que acha que ter sócio é um casamento que ele não quer entrar. Por quê? Porque as experiências dele estão baseadas em atitudes que, cara, não deveria ter nem começado. Mas já falo pra você, ter sócio e ter casamento, então é bom. Porque eu gosto do meu casamento, você gosta do seu? É bom demais. Se o cara acha que é ruim ter um casamento, ele já tá errado de ser sócio. Mas... Cara, mas é sobre isso. De fato, eu não tinha pensado sobre essa viagem. Acho que eu vou começar a adotar as técnicas. Como é que você tá em novembro? Cara, porque sociedade é uma coisa assim... Cara, eu tenho... Um negócio que eu tô construindo agora na semana que vem der certo, eu vou para 47 sócios.
é muita gente. É muita gente. Então, se você não tiver um arcabouço de escolhas muito bem definido, de métricas e parâmetros muito bem definidos sobre quem você quer que ande do teu lado, porque um sócio, cara, ele viaja contigo, ele entra na tua casa, ele sabe da tua vida financeira, ele conhece a tua família. Não é qualquer pessoa que você pode trazer para dentro. Sim. E tem muita gente sendo incoerente, talvez sendo irresponsável de trazer gente para dentro da tua própria casa que você não conhece, cara. Daqui a pouco você tira uma foto no Instagram, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tirando foto com um amigão do lado, e o cara é um picareta. O cara é uma pessoa que não compartilha os mesmos valores que você, é o cara que prega coisas que você não prega. E daqui a pouco quem tá lá do outro lado vai te colocar talvez na mesma cesta que essa pessoa. Então tome muito cuidado com quem você se associa. Isso acontece muito. E muitas vezes a prosperidade não chega quando a gente fala de meios e referências e você estar na média das pessoas que você convive, é isso. Muitas vezes tem gente que não está fazendo negócio com você, empresário, porque você está andando com fulano, com ciclano, que é um cara que já fez mal para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquela região, e eles te comparam com quem anda do seu lado. Sim. Então, assim, mais uma vez, ande com as pessoas certas, mude de ambiente. E existe uma máxima que me disseram algum tempo atrás que eu acho maravilhosa, que existem pessoas certas para momentos certos. E muitas vezes eu vejo pessoas que começam a crescer na mentalidade, começam a prosperar, não só financeiramente, mas em negócios, e começa a destravar um novo nível, ficando presos porque quer manter aquela amizade daquele cara que era colega, que era vizinho, que era amigo, que é primo, que é tio, que é parente, que é... E tá tudo bem você querer manter ele no seu ciclo ali, só que você tem que entender que existem pessoas na sua vida que são como âncoras, que manter perto vai te deixar atracado. Caraca. Existem pessoas que se você não romper aqui, eu não tô falando de romper tipo assim, brigar com a família e ir embora, mas muitas vezes a família é uma âncora, não a família direta, a esposa, ou às vezes até a esposa, quando você não tem esse convívio, não escolhe direito, ou quando o casal não se escolhe direito, e a mulher não acredita no homem, e não faz o papel dela no lar, tem muita empresa que não está prosperando por causa de ancoragem em pessoas erradas, seja na amizade, seja na família, porque a pessoa ou não tem confiança de levar isso, ou não tem confiança de subir para o próximo nível, ou não tem confiança até de transbordar para a companheira em casa, tipo assim, cara, eu estou fazendo isso por isso, por isso, por isso, por isso. E ele não vende a visão, não mostra o que está fazendo, quer fazer tudo na força do braço, e acaba se perdendo. E a pessoa que está ali não entende o que ele está fazendo e acaba rachando o casamento. Então, eu acho que assim, essa questão das pessoas que andam ao seu lado, não só apenas como referência, mas também, mas principalmente como modelagem, ambiência, vão ditar muito sobre o seu resultado futuro. Porque se você anda num meio pessimista, num meio que as pessoas acham coisas ruins ou são vitimistas, e cara, hoje é muito fácil, você falou no começo ali de a gente que vive numa sociedade, cara, a gente vive numa sociedade onde a televisão fala que prosperar é pecado, que prosperar você tem que estar no crime ou você tem que estar desviando dinheiro. Ou você está vendendo droga ou você está desviando dinheiro. É isso, prosperar no Brasil hoje. Ou você é vilão porque você é empresário, ou você prosperar é pecado quando você vai para algumas religiões que falam que quando você prospera é porque você faz pacto com Mamon ou com alguma coisa assim. Então, cara, quando você prospera, quando você ganha dinheiro, você está indo contra a cultura, você está indo contra a política, você está indo contra a religião, você está indo contra a sua sociedade. E eu acho que o principal gap do empreendedor hoje, a principal dificuldade do empreendedor é isso. Empreender hoje parece errar de todas as vitrines que a gente vê hoje. E eu acho que um dos momentos, dos motivos que me faz trazer o podcast, que me faz trazer o evento, trazer tudo isso que eu trago hoje é isso. É falar, cara, tá tudo bem. Empreender não é pecado. Empreender não é sonegar imposto. Empreender não é você maltratar funcionário. Você consegue empreender, pagar seus impostos, manter seus princípios, manter sua casa e trazer prosperidade para outras pessoas, inclusive, quando você faz direito. E não precisa ser pecado. Você pode fazer tudo isso com princípios e valores dentro do reino, dentro da Bíblia, ou dentro de um cunho social que você não afeta ninguém, a não ser aquelas pessoas que tentam
te minimizar para poder se maximizar. Que tentam justificar em você a falha delas. Boa aí, galera. E ó, Rodrigo Canal aí, galera. Ó. Nossa, mas é para você o podcast. Você deixava falando. Boa. É isso aí, boa visão, cara. Parabéns. Cara, mas, William, eu sei que o teu tempo é corrido, irmão. Eu queria agradecer pelo teu transbordo aqui. Ainda vai ter teremos outros encontros aqui. Com certeza, sim. Mas eu acho que eu queria te agradecer de coração por ter vindo, ter aceitado o convite, ter compartilhado um pouco da sua história aqui. Vou deixar um gostinho de Quero Mais aqui pra galera. Claro. E deixa um recado aí pra galera, onde é que eles se encontram, como é que faz pra te seguir, como é que faz pra saber mais do William também. Boa. Primeiro de tudo, deixar a mensagem aí para todos, né? Não só aqueles que empreendem, aqueles que são profissionais liberais. A gente tem uma história e tem alguém que construiu a nossa história, que escreveu a nossa história mesmo antes do dia que nós fomos formados. Amém. E o nosso livre-arbítrio está em querer construir a nossa própria história baseada no nosso achismo, na nossa consciência atual, ou usar desse livre-arbítrio para viver a história que já foi construída a nosso respeito. Então, eu desejo que você tenha essa proeminência, essa vontade, essa ambição de querer viver essa história, porque tem gente que depende de você, tem gente que depende do teu resultado, depende da tua prosperidade. Prosperidade, mais uma vez, não é financeira, mas depende do teu transbordo, de conhecimento, de amor, de atenção. Porque tem muita gente que vai começar a pisar em cima do teto que você está construindo. Então, que possamos ter essa consciência para alavancar e sair dessa geração de mimimi, essa geração que acha que tudo é difícil, que não dá para construir nada, mas a gente vai ser esse povo que vai esticar e mandar para cima. Pelo amor de Deus, tem que sair logo dessa geração, meu Deus do céu. Vamos para cima. Vamos para cima. E como é que o pessoal te segue? Onde é que te encontra? Instagram, @William Mendes Rezende. Segue lá, tamo junto. E a você que ficou aqui até esse momento, aprendendo um pouco com ele, aprendendo um monte. Esse aqui é um monstro, esse cara é gigante, maravilhoso, um grande amigo, um grande homem de Deus, um grande empresário, uma grande referência para mim, inclusive. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E nosso intuito é esse, é trazer histórias, trazer pessoas com princípios, valores, mostrando que empreendedorismo ou a liderança em si não precisa empreender para liderar. Você pode liderar na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, onde você quer que você lidere, mas que a liderança ela tem princípio e que bons frutos, boas sementes em bons solos geram bons frutos e uma prosperidade que vai muito além de riqueza financeira, vai para uma riqueza emocional, uma riqueza sensorial e ali todo o ambiente ganha com isso. William, mais uma vez obrigado, irmão. Obrigado, querido. Tamo junto, viu? Forte abraço.